Viva, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Olho Visionário. Entramos desta feita na sua casa para poder trazer aqui o programa Debates que acontece aqui em Vilanculo, que debate assuntos sobre a atualidade de Vilanculo e do país. E hoje, não vamos fugir à regra, nós vamos trazer aqui os fatos da semana e consta também que temos um fato da semana de um dos convidados que está aqui conosco para poder debater. Depois vamos discutir o assunto global, ou melhor, o assunto que vai caracterizando aquilo que é a cena política de Moçambique, que é a manifestação dos moçambicanos em função dos resultados anunciados da última eleição do 9 de outubro. Estão sendo contestados e a contestação acontece através das manifestações. Terá comigo para poder debater hoje no programa Olho Visionário dois painelistas, o nosso painelista residente, o Dioclésio Cambula, e também um convidado especial para esta edição, o Paulino Vilanculo, que vem aqui suportar este debate, aos quais vou saudar e saber qual é a disposição que eles têm para este debate. Paulino. Viva, boa noite, Fidel. Saudações extensivas para o caro internauta que neste momento está nos a acompanhar e também para o meu companheiro, o ilustre Cambula. Boa noite e estamos aqui. Muito obrigado. Boa noite, Cambula. Bem-vindo ao programa Olho Visionário. Boa noite, Fidel. Boa noite, Paulino, e bem-vindo a casa. Boa noite, telespectadores e internautas da VTVI. Vamos a isto. Vamos a isso, mas antes nós anunciamos aqui o nosso tema. Aliás, já anunciamos o nosso tema, mas antes debatemos o nosso tema principal, que é a análise das incidências das manifestações que decorrem a nível de todo o país, por conta da contestação aos resultados eleitorais de 9 de outubro. Vamos olhar para o fato de semana, e dizia eu que temos um fato de semana trazido aqui pelo Paulino Vilanculo. Vamos buscar este fato e saber o porquê de o trazer. Paulino. Certo, mais uma vez, boa noite. Meu fato da semana tem a ver com a lixeira municipal de Vilanculo e de conhecimento de todos que a lixeira está ao longo da Estrada Nacional número 240. E o pedido que eu tenho em relação àquela lixeira, enquanto o Conselho Municipal de Vilanculo não reunir condições financeiras para a construção de um novo aterro que possa servir para o abrigo de resíduos sólidos, eu sugiro que o momento da incineração do lixo observa um outro horário, porque o que acontece neste momento? Neste momento o lixo é incinerado à luz do dia. À luz do dia, isso acaba afetando a visibilidade dos automobilistas que fazem o uso da N240, o que pode propiciar para o surgimento de acidentes de viação. Então, sou da opinião que a idilidade interaja com o gestor, uma vez que aquele espaço de depósito de resíduos sólidos é gerido por um privado. Então, insto ao Conselho Municipal para entrar em negociação com o gestor daquele espaço para encontrar um horário, e por mim poderia ser no período noturno em que pelo menos a circulação de viaturas já não é aquela que se observa no período diurno. Então, esse era meu fato da semana, porque podemos assistir vários acidentes, principalmente já caminhamos para dezembro, é um momento em que a circulação de viaturas, assim como de pessoas de um ponto para o outro, é maior. Então, para que não haja registro de acidentes de viação devido ao fumo que se espalha, e acabando por atingir também, ou reduzindo a visibilidade. Numa estrada em que também está cheia de buracos. É verdade, está cheia de buracos, embora estejam a decorrer alguns trabalhos que visam mesmo o melhoramento da via, mas neste momento esperamos que sejam trabalhos que venham trazer uma imagem boa para os utentes daquele troço. Muito obrigado. Numa altura em que já se conhece uma nova zona, em que até tem transporte, chamada Nova Lixeira, afinal, por que não se abre esta nova lixeira? Já estamos há 3 anos a debater este assunto
sobre a própria necessidade de incineração, porque já está criando erosão de forma muito contínua. Por que não se abre esta nova lixeira, afinal de contas? Já desde o mandato do antigo edil William Tonzini, debatíamos esse assunto. Bem, Fidel, eu não vou lhe mentir, uma vez que não faço parte do corpo da idilidade, mas talvez as condições ainda não estão criadas, porque na altura do presidente William Simão Tonzini falava-se de um aterro sanitário onde se pudesse fazer o tratamento do próprio lixo, a própria gestão, um pacote completo que diz respeito mesmo à gestão do lixo. Se calhar essas condições ainda não estão totalmente criadas para que se incinere com ou aquela lixeira que está mesmo ao longo da estrada, que também é um atentado à saúde pública, porque aquelas pessoas que residem à volta daquela lixeira sempre vivem inalando o fumo, então isso acaba trazendo-lhes problemas de saúde. Então, quem sabe, se calhar daqui a mais alguns anos, não sei quando, depende das condições financeiras que a idilidade pode reunir ou que reúne, se calhar vamos ter alguma solução. Muito obrigado. Agora vamos olhar para o nosso assunto da semana. Marcou a semana e vem marcando as semanas já no debate, aqui no Olho Visionário, assim como em outros canais de televisão, as manifestações que decorrem a nível de todo o país em contestação dos resultados eleitorais. Então, esta semana foi marcada pelos 7 dias que iniciaram na semana passada e que foram concluídos no mesmo dia 7 de novembro, em que houve a manifestação geral convocada pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane e que acabaram trazendo algumas outras incidências. O que tem a dizer sobre este momento? Primeiro, eu vou começar pelo fim e depois vamos discutir o meio. Que lições podem-se tirar destas manifestações, dessa situação toda que está a se viver em Moçambique? Eu vou começar pelo fim mesmo. Começo por ti, Dioclésio, já que o Paulino falou bastante hoje no início do programa. Certo. Assim, no conto geral, podemos compreender que o povo como um todo e sem aqui termos que olhar para cores partidárias como se tem profanado, o povo como um todo está desgastado com o estado atual da nação, com a governação e sobretudo nos últimos anos, que de facto tem sido de mal para o pior. Isto é evidente e não se pode negar. E como eu teria dito no programa anterior, o que cresce, o que nós temos registrado em Moçambique é crescimento do PIB. Há sempre esses indicadores que levam a crer que o país vai crescendo, mas esse mesmo crescimento não se reflete ou não se revê no dia a dia das pessoas. Então, há crescimento, mas há subdesenvolvimento. Okay. O subdesenvolvimento vai acentuando-se e automaticamente isto vai trazer, obviamente, estes momentos de tensão maior, estes momentos de caos. Isto era já de esperar. E nós temos, sobretudo, um povo que, por natureza, é pacífico, mas eu acho que todo santo tem seu momento também de ira, ainda que a característica nossa da população moçambicana seja de pessoas muito boas, muito pacíficas, como já terei dito, passa a repetição, mas em algum momento atingiram o limite, o extremo desta passividade. Então não são apenas os resultados das eleições de 2024, isto é consequência de um longo processo. Exatamente, de um processo longo de uma má governação, não é? de um partido que todos nós conhecemos, que está no poder e que claramente não está a dirigir a bom porto este barco, não é? Que é a nação moçambicana. Era necessário? Pronto, eu penso que olhando para o contexto africano, da democracia africana, olhando para a questão dos partidos ditos libertadores e que querem a todo custo manterem-se no poder por toda a eternidade. Alguém já terá dito num comentário, um membro do Partido Frelimo, que o Partido Frelimo irá governar até Jesus voltar, comparando até um partido a figura divina. Então, esse excesso de confiança naturalmente traz
vai trazer consequências. Num cenário em que não há trabalho visível e havendo ainda um excesso de confiança, claramente que isto vai trazer frições. E eu não diria necessariamente que isto era necessário, mas olhando para a conjuntura política africana e sobretudo da nossa região aqui, em algum momento o povo clama por uma alternância. Encontrou-se esta como a solução para uma alternância. Exatamente, olhando para a questão dos órgãos eleitorais, como nós todos sabemos, em África, infelizmente, os órgãos eleitorais ainda não fazem o trabalho de forma transparente. Então, nada se espera, olhando para o histórico todo político moçambicano, nada se espera que venha a ser feito pelos órgãos de decisão. Agora temos o Conselho Constitucional que está com batata quente nas mãos, vai tomando algumas decisões na perspectiva de tentar amainar um pouco os ânimos, mas não há expectativa de que, de fato, o Conselho Constitucional possa trazer aqui alguma verdade sobre o que aconteceu no dia 9. Paulinho, que lições podemos tirar de tudo isto que está a acontecer em Moçambique, essas manifestações que se registram nos últimos dias? Bem, eu primeiro, antes de responder a sua questão, quero parabenizar aos jovens, porque estas manifestações, desde que começaram no dia 21 do mês transato, o maior número é de jovens. Então, os jovens estão a mostrar que são capazes de trazer alguma mudança para este país que já há bastante tempo vem clamando de uma mudança que infelizmente, os dirigentes que ontem confiamos para poderem trazer algum desenvolvimento para o país se ocupam em trazer desenvolvimento para as suas casas. Então, daí que temos vindo a assistir estas manifestações também originadas pelo posicionamento da Comissão Nacional de Eleições, que embora tenha um lema que lança alguma esperança, mas aquilo que acontece dentro daquela instituição não traz nenhuma esperança para o povo moçambicano, porque as decisões que lá são tomadas são decisões partidárias, são decisões que surgem depois de uma certa pressão de quem detém o poder neste preciso momento. Então, eu entendo que enquanto a verdade eleitoral ou fidel não ser devolvida para o legítimo vencedor, que neste momento é apontado como organizador desta manifestação, continuaremos a assistir esta tensão política que temos vindo a registrar. Mas o grande culpado, há quem a ter a culpa ao Venâncio Mondlane ou ao Partido Podemos, mas esses dois não são os grandes culpados. O grande culpado, o primeiro culpado é o Matsinho, que é o presidente da Comissão Nacional de Eleições. E quem deveria ser responsabilizado por tudo que o país está a viver neste preciso momento é este homem, mas infelizmente porque no país as leis só funcionam para um paulino, só funcionam para aquele que não tem apelido sonante. Está aí o Matsinho e tantos outros que o rodeiam a comer dinheiro dos moçambicanos, enquanto os moçambicanos são mortos nas manifestações, enquanto os moçambicanos passam fome, enquanto os professores trabalham sem nenhuma remuneração, fazem horas extras sem remuneração, mas eles estão ali a comer através do nosso suor, porque quem garante o salário desses que hoje estão nos pisotear é o povo moçambicano, que neste momento clama pela justiça eleitoral. Ok. Essas manifestações são resultado das eleições de 9 de outubro, ou defende também que são manifestações que originam-se por causa do desgaste do povo em relação àquilo que é a governação? Neste momento já passaram daquele nível dos resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. Okay. É verdade que o ponto de partida foi mesmo o resultado fraudulento anunciado pela CNE. É preciso recordar que as manifestações iniciaram antes mesmo da divulgação dos resultados. Sim, porque já se sabia que a Comissão Nacional de Eleições
juntamente com as comissões distritais e provinciais, já tinham orquestrado alguma fraude, porque não se justifica que, por exemplo, eu acompanhei a votação e a contagem em algumas mesas de assembleias de voto. Por exemplo, em algumas mesas, durante a contagem, há quem estava em frente, mas no dia seguinte, nos editais já colados, você chegava lá e encontrava um outro resultado que não reflete aquilo que foi a vontade popular. Então, já se sabia aquilo que já estava para acontecer. Mas por razão dia pela qual seguinte é em relação já às atas assinadas ou... assinadas e Ok. já afixadas Ok. nas paredes das Ok. salas onde o processo decorria. Hum, Então, nós precisamos de um processo transparente. Porque enquanto não existir esta transparência, meu caro, enquanto aqueles que nós confiamos para nos governarem não desempenhar o seu papel da melhor forma, o país continuará sempre a viver estes momentos. Porque a população já despertou, o povo já despertou. Agora já passamos daquele nível das eleições, como eu dizia. Já estamos saturados, estamos já no... Porque se formos a olhar, até existem bangladeses que saem ali, por quê? Porque são raptados, são sequestrados. Então, são muitos problemas, mas que Então, acabam... as eleições vieram, na verdade, trazer... Vieram despertar aqueles outros problemas que estavam escondidos. Há quem apelida essas manifestações de violentas e há quem simplesmente apelida as manifestações pacíficas. Qual é o seu ponto de visão em relação a isso, Dioclésio? Bom, em relação a isto, eu penso que as duas são válidas, a meu ver. Não é? Existem claramente situações de algumas vandalizações, de alguns comportamentos criminosos no meio destas manifestações, mas a maior parte das pessoas que vão à manifestação, vão à rua, eu consigo perceber que vão lá simplesmente para se manifestar pacificamente. Mas existem e há dados por parte do próprio Podemos, que tem acompanhado este processo. Afinal de contas é o Podemos que encabeça este processo de manifestações. Há dados vindos do próprio Podemos, do Venâncio Mangani e demais atores sociais que defendem que em algum momento há infiltrados dentro destes grupos de manifestações. Então, a partir daí, ficamos sem perceber ao certo se será mesmo algo provocado exclusivamente por alguns manifestantes mal intencionados ou em algum momento deriva da agitação desses tais infiltrados. Mas que há situações de atos de vandalismo, isto claramente é evidente, não é? As câmeras das diversas televisões, as câmeras das pessoas hoje em dia com acesso fácil à informação, a meios tecnológicos de aquisição de informação, é fácil nós todos termos em tempo real estas imagens que nos revelam exatamente o que é que está a acontecer em cada bairro, em cada zona onde há alguns grupos de manifestação. Eu faço essa questão porque queria saber se justifica-se a atuação, a resposta que a polícia está dando aos manifestantes em relação a gás lacrimogéneo, e temos registro de vários feridos e alguns mortos nessas manifestações que deveriam ser pacíficas, mas também têm registrado atos de vandalismo. Justifica-se aquela que é a atuação policial que nós temos assistido nos últimos dias? Claramente que não se pode justificar, porque a polícia tem sobretudo o papel de como é que diria, de proteger, de zelar pelo bem maior do país, que são as pessoas, não é? De princípio. Então, se a polícia a priori assumisse aquele que é seu papel, não é? Claramente que os manifestantes também reduziriam um pouquinho aquilo que são os seus ânimos. O que eu percebo aqui é que há muitos manifestantes justificam os atos de vandalismo, derivados também da má postura da própria polícia. Isto, de certa forma, levanta uma ira, uma raiva, um rancor tal que desagua nestas vandalizações todas que nós vamos vendo. Certamente que a posição da polícia, eu acredito que incendeia um pouquinho mais, ou como é que diria, anima, dá um pouquinho mais de ânimo, a vontade de algumas pessoas de vandalizarem. A própria postura da polícia acaba sendo mal, acaba sendo um fator vital para mobilizar o vandalismo. Paulinho, como é que apelida faço as mesmas questões. Qual é o apelido que dá a estas manifestações? Pacíficas ou violentas? Justifica a atuação policial?
Bem, pacíficas, não vou dizer que são pacíficas, mas quem convoca essas manifestações sempre pauta por uma manifestação pacífica. Sempre acompanhamos nas lives que ele faz através da sua página do Facebook. Ele pede para que as pessoas se manifestem pacificamente. Mas o que acontece lá no terreno não é isso. Por quê? A polícia é a promotora. É a promotora. Primeiro, a polícia tem como seu papel garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas. Está claro. Mas o que acontece lá no terreno, não. Quantas vezes já vimos, como o ilustre Cambula muito bem dizia aqui, nas manifestações, vídeos que mostram, mano, estão aí ajoelhados, jovens, estão aí, tá vendo? Estão a levantar até as mãos, não temos nada, só temos dísticos só, não é nenhum instrumento contundente isto aqui. Mas a polícia dispara até diretamente para os manifestantes. Para quê? Esse não é o papel da polícia. O papel da polícia é garantir que as manifestações possam correr dentro dos parâmetros legais. Mas aqui vamos encontrar que temos dois grupos de polícias. Temos um outro grupo que está com o povo, temos um outro grupo que está com aqueles que pisoteiam este povo, está com aqueles que oprimem este povo. Então, aqueles polícias que estão neste grupo dos opressores são esses que, de uma forma bárbara, assassinam o povo. Mas há uma coisa que deve ficar bem clara, é que o povo não vai morrer. Vão matar Paulino, vão matar o Fidel, vão matar o Cambula, mas o povo nunca vai morrer. Então, no meu entender, a polícia tinha que mudar a sua forma de atuação. O outro, sim, é que existem infiltrados, existem pessoas que são... quando se marca um dia de manifestação, existem pessoas que são reunidas para inviabilizar este processo, para se parecer que o Venâncio Mondlane ou o Partido Podemos tem um grupo de marginais, entende? Como aqueles lambibotas dizem que o Venâncio Mondlane está a manipular os jovens, mas nenhuma pessoa está sendo manipulada. Até recordo-me do Ministro da Defesa, também disse que as crianças estão sendo usadas. Quem está a usar as crianças? Será que existe um pai que pode dizer: meu filho, sai, vai à rua reivindicar? Quem senta no chão na escola não é a criança? Quem é mandado ir para casa quando a chuva cai pelo fato de estudar debaixo de árvore não é criança? Mas será que a criança não sente isto aqui? Não sabe quem está a fazer tudo isto? Não era de se esperar que as crianças fizessem parte disto. O pai devia proibir que a criança se metesse no problema político. E quem garante que os pais não proíbem? Se calhar proíbem. Mas é que o nível de desgovernação que neste momento estamos a viver já está passo a repetição, já está num outro nível incontrolável, entende? As crianças vão para lá conseguem, sim, de forma individual, de forma voluntária. Não será pela agitação, as crianças gostam de ter uma agitação. Não. E o outro papel da polícia, era dizer: criança, volta para casa. Mas não é isso. Está a disparar. Exato. Está a disparar. Para além deste ponto que ele acresceu agora, que de fato o papel da polícia seria esse de sensibilizar as crianças a saírem das fileiras, é preciso perceber que quem vota somos nós, os maiores de idade. Mas a governação tem impacto em todo o moçambicano, desde o bebê recém-nascido até ao mais velho lá. Agora, nós, os mais velhos, decidimos pelos mais novos, mas esses mais novos têm um impacto das nossas decisões. Ok? Então, dali, essas crianças, por também fazerem parte de famílias vulneráveis, carenciadas, em algum momento sentirem-se também revoltadas com o sistema e acharem que têm este direito de ir lá à manifestação. Não estou com isto, em algum momento, a apoiar a presença de crianças lá, mas eu estou a tentar encontrar aqui o fator motivacional para que estas crianças, em algum momento, se dirijam a estes grupos de manifestação. Agora, outro ponto que o Paulino levantou aqui é relacionado mesmo com o Venâncio Mondlane. Disse aí que o Venâncio, em algum momento, está a usar o povo, como ele bem disse, está a usar o povo. Existem muitas vozes que defendem muito esta posição de que ele está a usar as pessoas para benefício próprio e que, em algum momento, ele quer simplesmente... ele é egoísta e que ele quer dar-se bem sozinho. Mas, ora, vejamos, o Venâncio Mondlane é atualmente o segundo candidato
mais votado. E se ele de fato fosse uma pessoa hipócrita, uma pessoa que pensasse na barriga, no bem-estar dele, individual e não de todos nós, eu penso que ele aceitava. Teria abandonado a causa. Claramente, ele aceitava aquela posição. Nós todo moçambicano sabe quais são as vantagens, as mordomias que um candidato, o segundo candidato maior votado nas eleições, que o Sufo diga. Então, ele, exatamente, que o Sufo diga, tanto é que o Sufo tentou a todo custo, mesmo percebendo que não havia, vamos lá, por parte popular das pessoas, todos nós, não havia assim uma como é que diria? Aceitação. Uma aceitação, exatamente, este é que é o termo certo, uma aceitação para com a pessoa dele, mas ele fez de tudo para permanecer ali, muito por conta das regalias que esta posição, de certa forma, dá. Então, não quero acreditar muito nesta ideia de que o Venâncio esteja a usar pessoas. Eu acredito que a causa dele é causa de todos nós, é do povo moçambicano como um todo. Nós não vamos observar o intervalo, porque já falta mesmo pouco tempo, vamos fechar o programa dentro de instantes, mas queria olhar aqui para... o Ministro da Defesa apareceu ao longo da semana, antes mesmo do dia do estopim, aliás, do dia do ponto periférico da manifestação, que é o dia 7, aparece e diz que antevia um provável golpe de Estado. Será que esta atuação da polícia e essas manifestações, todas elas, não tinham este ímpeto de, em algum momento, chegar-se ao golpe de Estado, tendo em conta que a marcha era dirigida, aliás, a concentração era toda ela dirigida em direção, passa a repetição, à presidência da República? Eu penso que, de princípio, não havia condições e talvez nem sequer se tenha pensado em algum golpe de Estado. Eu acho que algumas vozes, para tentarem descredibilizar o Partido Podemos e todos os partidos de oposição que estão agora juntos nesta perspectiva de tentarem buscar a verdade eleitoral, na perspectiva de descredibilizar, em algum momento colocou-se esta hipótese de golpe de Estado, mas por aquilo que é o conceito de golpe de Estado, não havia condição nenhuma, porque não estavam reunidos elementos suficientes para que haja um golpe de Estado. Todos nós sabemos que para que haja golpe de Estado, a ala militar, por exemplo, é uma das que em algum momento pode assumir um golpe de Estado. É impossível que jovens manifestantes que saiam à rua com panfletos possam em algum momento provocar aqui um golpe de Estado. E esse golpe de Estado teria que ter alguém a assumir essa tal posição. E quem convoca estas manifestações está num lugar incerto. Então, eu penso que essas manifestações são mesmo no sentido de reivindicar tudo aquilo que o país de mal vem atravessando, e não na perspectiva de golpe de Estado, como se tem dito. Pode-se antever um golpe de Estado? Bem, o golpe de Estado é uma das soluções para a mudança daquilo que estamos a viver, porque não há condições para uma transição de poder pacífica, reconhecendo aquilo que é o resultado real das eleições de 9 de outubro, caso seja a favor de quem reclama. Eu tenho muitas dúvidas, irmão, que haja uma transição, digamos, pacífica ou partilha de poder, porque o Partido Frelimo, que neste momento detém o poder, não quer largar. Por que não quer largar? Uma das razões é que a maior parte das empresas que temos aqui no país, esses que nos dirigem e aqueles que ontem foram nossos dirigentes, são acionistas. Então, eles não querem que as suas boladas, passo a expressão, sejam descobertas e desvendadas. Não querem. Por isso, eu duvido muito que a Frelimo deixe o poder para o legítimo vencedor. Mas quem seria o legítimo vencedor? Porque já está a colocar essa questão. Será que mesmo quem reclama esta posição está mesmo na posição correta de vencedor, ou apenas uma alegação? Irmão, o que estamos a ver neste ano é algo histórico. Histórico por quê? Se formos a recuar para os outros pleitos, em nenhum momento testemunhamos união de todos os partidos pelo mesmo candidato ou partido. Entende? Mas hoje testemunhamos o Movimento Democrático de Moçambique a dizer que o legítimo vencedor é Venâncio Mondlane, entregue ao miúdo, porque é legítimo vencedor. Todos nós sabemos que Venâncio Mondlane primeiro esteve no Movimento Democrático de Moçambique. Esteve lá. Então, se o Venâncio Mondlane não fosse o legítimo vencedor,
Você acha mesmo que o MDM que foi deixado pelo Venâncio Mondlane queria sair? Temos também a situação da própria Renamo. Temos a Renamo, que também confirma que nós temos todas as provas de que o Venâncio Mondlane é legítimo vencedor. Então estamos a falar de partidos onde o Venâncio Mondlane esteve lá e neste momento estão numa queda. Será pelo fato de serem todos da oposição e quererem uma alternância de poder que estão a apoiar? É que a partir do momento também que há uma fraude sem precedentes, ok? Houve todas as formas de tentar fraudulentar, de sucesso até na fraude, né? E que ficaram claras também, evidentes. A mais gravosa de todas é a questão de como é que dizem, as atas dos digitais. Não. Os mapas provinciais, não é? Porque os distritos mandavam os dados para a província. Sim. A província compilava todos eles em mapas. E estes mapas divergem de que maneira com as ditas atas originais que já antes tinham sido marteladas, fraudulentadas, porque essas atas são resultado de enchimentos. Essa foi uma das formas de fraude evidente, não é? Então, em algum momento, o que acontece, houve uma confrontação lá que veio clarificar isto, por parte do Partido Podemos, em que eles pegaram de forma aleatória algumas atas, não é? E pegaram o mapa provincial e fizeram uma comparação. Os dados que vinham no código de uma determinada ata, comparados aos dados no mapa provincial, aquele que o CNE usou para compilar os dados nacionais, havia uma disparidade de média de 200 votos. Isto é, por exemplo, se o Daniel Chapo tivesse, por exemplo, 131 votos e o Venâncio 195, por exemplo, a favor do Venâncio, no mapa aparecia, por exemplo, no lugar de 131, 231. E o Venâncio podia se manter ou até baixar o número. Então, houve situações tão gravosas que, em algum momento, não temos como aceitar estes resultados, de princípio. E isto remete-nos a pensarmos que, olha, mesmo tendo havido este enchimento tanto extremo e esta questão da viciação dos próprios mapas provinciais, ainda assim conseguir-se ter um resultado favorável ao Venâncio. Daí, mesmo sem ter conseguido acumular todo o material, porque ficou claro, parece-me não conseguiu acumular a 100%, mas a partir do material que ele tem, e viciado este mesmo material, ele ainda conseguia suplantar ao candidato, a serem atas verdadeiras, estas que ele traz. Claramente, a posição de muitos de que o Venâncio Mondlane ganhou as eleições começa a fazer mais sentido, não é? Há condições para uma provável negociação ou transição do poder de forma pacífica e que essas manifestações cessem, porque já estão a trazer consequências muito fortes naquilo que é a convivência política, econômica e social do país? Bem, se tivéssemos um Conselho Constitucional que pauta pela verdade eleitoral, eu diria que a vitória poderia ser anunciada a favor de quem é o vencedor. Mas neste momento temos um Conselho Constitucional que é rival da Comissão Nacional de Eleições e o marido é o mesmo, é o Partido Frelimo. Ou podemos dizer que é o próprio Nunes que até neste momento está no poder. Digo isso porque quem nomeou a presidente da Comissão Nacional, ou o presidente da Comissão Nacional de Eleições é o próprio Nunes, e idem para com a presidente do Conselho Constitucional. Então, eu tenho muitas dúvidas. A única coisa que o Conselho Constitucional pode fazer para, se calhar, amainar os ânimos é anular as eleições em algumas províncias ou em alguns distritos e diminuir também o número de assentos que o Partido Frelimo tem neste momento, que são 195. Mas, fora a isso, tenho muitas dúvidas que o Conselho Constitucional venha anunciar outros resultados fora daqueles que foram anunciados pela Comissão. Anunciar, será que persistem as manifestações? E vão persistir. Vão persistir. As manifestações só vão cessar no dia em que o Conselho Constitucional for a dizer que o legítimo vencedor é o Venâncio Mondlane. 2, se for anular as eleições. Mas essa hipótese de anular as eleições
vai anular as eleições, mas já se formos a olhar o investimento, até o presidente Filipe Jacinto Nunes já dizia que este Nosso processo das eleitoral é muito eleições caro. é muito caro, então não pode-se anular as eleições. A única coisa que pode-se fazer, porque a negociação também, para o Venâncio Mondlane e o Partido Podemos aceitarem uma negociação, primeiro devem negociar com o povo que confiou neles nas eleições de 9 de outubro. Então, não se negocia algo que o povo foi quem escolheu. Então, nesta cena, Dioclésio, há probabilidade de voltarmos a ter uma calmaria em Moçambique em breve trecho? Ou a breve trecho? Eu penso que a breve trecho fica um pouquinho complicado isto vir a acontecer. Tanto é que, segundo as declarações do próprio Venâncio Mondlane, estas manifestações só poderão cessar mesmo, tal como o colega Paulino referiu aqui, depois que se devolver a verdade eleitoral. E para ele a verdade eleitoral é que de fato seja ele considerado o Presidente da República. E ele diz, olhando para o outro ponto que terá abordado antes sobre a possível negociação, ele diz que a negociação só pode acontecer com este princípio, não é? Primeiro é preciso que o Conselho Constitucional reponha a verdade eleitoral e depois disto é que ele em algum momento irá negociar. Então eu não vejo aqui também a questão de existir algum espaço para alguma negociação. E também, tal como me li outras vozes que questionam quem vai negociar agora e o que é que vai se negociar agora. Nós estamos com um governo que está no fim do seu mandato e é arriscado colocar este governo a negociar para um outro governo, não é? E temos um candidato da Frelimo que está nesta situação e o outro candidato também, que são apenas candidatos que estão ainda neste pendente. Então é um pouquinho complicado agora falarmos de negociação. Talvez depois desta divulgação dos resultados pelo Conselho Constitucional, independentemente de que foram os resultados, talvez lá possamos ter alguma negociação. Mas as manifestações, como ficou bem claro, pelo contrário, poderão até agravar. Segundo o próprio candidato Venâncio Mondlane, a ideia é agravar ainda mais a situação. Moçambique. O que será de Moçambique nos próximos dias? Só para fechar mesmo. Temos ainda muitas questões, temos que analisar aqui o discurso do presidente Chissano e também analisar a notificação do Conselho Constitucional ao CNE, mas já estamos sem tempo. Mas Moçambique, o que esperar dele nos próximos tempos, se o Conselho Constitucional vier e validar os resultados anunciados pelo CNE? Bem, um Moçambique negativo em todos os aspectos. Se formos a olhar essas manifestações desde que começaram a ter lugar aqui no Solo Pátrio, muitas coisas já foram destruídas, mas não havia necessidade nenhuma, meu irmão. Se nós estivéssemos num país onde a democracia existe no seu verdadeiro sentido. Ressano Garcia, só ficou o nome lá, mas as próprias instalações onde a equipa alfandegária funcionava já não existem, foram vandalizadas. Apenas algum exemplo, temos vias de acesso também com os pneus incendiados, já não apresentam aquilo. E isso acaba retraindo o próprio investimento, porque embora tenhamos tudo para dar certo, mas ainda continuamos a depender da mão externa. Então, aquele que nos ajuda para continuarmos um país firme, um país com a sua economia estável, também estão a começar a ter medo. Então, a única solução é mesmo se encontrar uma saída o mais breve possível. Mas o povo vai continuar a sair às ruas porque os problemas, como muito bem dizíamos, são inúmeros, mas a sua resolução neste momento, porque todos nós, o povo no seu todo, deposita a sua confiança no Conselho Constitucional, embora se saiba que o Conselho Constitucional também é uma instituição partidarizada, mas nós continuamos com alguma confiança por parte do Conselho Constitucional, olhando para aquilo que o país está a viver neste momento. Obrigado. Dioclésio, que país se espera caso o Conselho Constitucional venha a decretar que os resultados anunciados pelo CNE ou pela CNE são válidos? Bom, espera-se um autêntico mar de incertezas, mas o que é meu desejo
o meu desejo próprio e particular é de encontrarmos um meio termo de nos reconstruirmos como país. Temos que aceitar que agora estamos de fato a nos fragmentar, estamos a nos destruir, estamos a destruir as nossas infraestruturas, não é? E de certa forma vamos azedando nossas relações também interpessoais, não é? Hoje em dia existe um clima de ódio para com os membros do Partido Frelimo que é também notório. Eu acho que há pessoas também de bem que de certa forma sofrem por conta desta situação toda que estamos aqui a atravessar. Então eu desejo que de fato encontremos o caminho, o rumo certo, porque de fato não é este Moçambique que nós desejamos. Nós precisamos de um Moçambique próspero que de fato seja para todos, como se diz, e um Moçambique que de certa forma encontre alguma solução para os jovens. Nós temos tantos jovens em Moçambique formados e que não têm, daí derivarem essas convulsões sociais todas, este caos, porque temos tantos jovens em Moçambique formados e que de fato não têm enquadramento nenhum. E só para teres uma ideia, e eu penso que é preciso o governo também começar a repensar nas políticas, não é? Estendendo um pouquinho aqui o assunto, porque olha só, nós temos os professores, por exemplo, comparando aos polícias, nós temos as instituições que formam polícias que em algum momento pararam de formar, porque perceberam que já não têm como alocar estes polícias formados. Pararam, para evitar dar expectativas às pessoas. Mas existem tantas instituições em Moçambique que continuam a formar, mesmo sabendo que o país não tem como absorver estas pessoas. Olha para a questão da educação, há de entender que temos milhares e milhares de professores formados há mais de 7, 8, 9 anos e que simplesmente decidiram ir por uma outra via de algum biscato qualquer ali, mas tem uma formação superior, porque não tem enquadramento e claramente nunca de ter enquadramento, porque a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Então é preciso também repensar-se nas políticas de educação, em que áreas atuar e algumas áreas termos que estancar em algum momento, para evitar criar expectativas. Investir na industrialização e sobretudo na indústria transformadora. Nós temos aqui a indústria extrativa e que de certa forma é menos rentável que a transformadora, porque se nós tivéssemos a capacidade de gerir toda a cadeia de negócio, né, desde a produção à transformação, claramente iríamos empregar aqui milhares ou talvez, quer dizer, milhares de famílias, milhares de pessoas e que iam beneficiar milhões de famílias. E de certa forma íamos reduzir de forma acentuada aquilo que é a percentagem de pessoas descontentes por conta desta situação atual. Então investir seriamente na industrialização, na indústria transformadora, investir seriamente na agricultura. Nós temos aqui a questão de se ter introduzido as aulas de agropecuária no ensino secundário. Eu penso que o propósito inicial da introdução das aulas da disciplina da agropecuária era mesmo capacitar as crianças em matérias de produção agrícola, para que estas mesmas crianças pudessem transmitir este conhecimento no seio familiar e que as famílias todas pudessem ter um mínimo de produção doméstica. Sim. Não é? Tudo bem que olhamos para a produção mecanizada, industrial, numa vertente macro, mas temos que olhar primeiro para a questão da necessidade de família. E se de fato essas coisas todas forem garantidas, é possível termos um país próspero. Muito obrigado. 30 segundos. O Presidente da República vai visitar manifestantes internados e visita também os locais destruídos. Em 30 segundos, qual é o seu comentário em relação a isso? Bem, aquela visita nem era pertinente. Por quê? Porque o Presidente da República faz parte deste grupo que criou estas manifestações. Então, é uma visita política, como que aconteceu também após o bárbaro assassinato de Elvínio Dias e Paulo Guambit. Fui visitar a única sobrevivente da viatura onde os finados faziam se transportar. Então é mais uma visita das tantas políticas que ele faz só para aparecer na mídia, só para dar atenção aos órgãos de comunicação social e também à comunidade internacional, para mostrar como quem está interessado com o seu povo, mas no verdadeiro sentido não está interessado com ninguém. 30 segundos. Visita do Presidente da República às vítimas de balas perdidas ou mesmo direcionadas no hospital, e também visita os locais destruídos. Bom, eu acho que para evitar ferir sensibilidades, prefiro escusar-me de comentar essa questão, porque pronto, eu acho que em algum momento há problemas de prioridades e não quero me meter muito em detalhes, mas eu noto aqui, por parte do nosso governo a nível central, um problema grande aqui de coordenar prioridades. Muito obrigado. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia
nossas sinceras desculpas por ter alongado aqui o programa, os assuntos são tantos a tratar e as análises também são profundas a serem feitas, mas agradecemos pelo calor da sua audiência, agradecemos por estar ali conosco até este momento. Partilhe este vídeo para que mais pessoas possam ver aqui os conteúdos do Olho Visionário e também da Vilanculo TV. Nos vemos na próxima edição. Não se esqueçam, estamos no Novembro Azul. Homens, vamos fazer o rastreio do cancro da próstata. Até a próxima.